Então, para quem não me conhece, eu sou Carlos Alves. Hoje eu sou PO, né, no projeto do IBPM lá de Curitiba. E também sou árbitro de futebol americano. Estou desde 2010 atuando como árbitro. Eu fui jogador durante 2 anos e tomei uma das piores decisões da minha vida. Me tornei árbitro. Por que piores? Que ninguém gosta do árbitro. Se tem uma pessoa que alguém não gosta, é de quem cobra as regras. Não é nem quem faz as regras, é de quem cobra as regras. Eu mesmo não gosto de árbitro de futebol também, então tá tudo bem. E também foi uma das piores decisões porque eu não consigo largar. Eu gosto muito de fazer isso e já estou aí há um tempo nessa jornada. E de certa maneira, de um tempo para cá eu tenho feito muito uma comparação entre a minha jornada como árbitro e como é a gestão dentro dos campos, porque eu considero uma segunda profissão minha, com a minha função de product owner. Como elas são mundos tão distantes, tão diferentes, mas tão parecidos. Então é um pouquinho disso que a gente vai falar hoje, que é a jornada de um árbitro de futebol americano e um product owner, como elas são mais parecidas do que você pode imaginar. Então, primeiro, a gente vai aqui para o que um product owner faz, né? Contextualizando. Basicamente, ele é uma pessoa que ele assegura a entrega de valor para o cliente, né? Dentro do contexto do negócio, ele assegura que cada entrega, mesmo que seja pequena, tenha valor, né? Faça a diferença lá para o cliente. Ele é essencial, principalmente na organização, na tradução das necessidades, na priorização do backlog de atividades e as necessidades do negócio. Por quê? Porque muitas vezes, durante um projeto, vão surgindo novas questões, novos trabalhos, mas entender e priorizar se isso é válido para aquele momento é muito importante. Então, a gente tem que ter essa compreensão. Dentro de um contexto geral, a gente tem que tomar decisões rápidas. Porém, tomar uma decisão rápida não quer dizer agir com impulso, porque decisões ruins causam perca de tempo e de dinheiro. Então, a gente precisa tomar decisões rápidas, porém assertivas, que impactem diretamente, positivamente, o time do desenvolvimento e o produto, tá? E também a gente é um elo de comunicação entre o cliente e a equipe de desenvolvimento. Entender o que a linguagem dessas duas pontas é primordial para o bom desenvolvimento da atividade de Product Owner. Comparado com isso, o árbitro de futebol americano ele vai além do apito, tá? E fazendo já a comparação, porque o árbitro de futebol americano ele precisa tomar decisões seguras e muitas vezes num cenário é uma decisão rápida, em frações de segundos, que pode impactar diretamente o resultado de um jogo, né? Um jogo de futebol americano hoje ele tem disputados, são 4 tempos de 12 minutos, né? São 48 minutos, mas o relógio não é corrido. Então, o jogo dura numa média ali de 2 horas a 2 horas e meia cada jogo. E tomar uma decisão, indiferente se no começo ou no fim do jogo, ela pode influenciar diretamente no resultado. O árbitro de futebol americano, ele está lá para conduzir, para gerir o jogo. Ele é muito mais um gestor do que realmente ele está lá para ser um aplicador de faltas, um aplicador de regra. Ele tem que fazer isso porque é inerente à função. Mas ele tem que saber gerir as equipes, porque basicamente são 2 equipes, cada uma defendendo o seu lado, a sua ponta da extremidade, e o árbitro ele está no meio para gerir essas pessoas, para que no final no final do jogo as decisões dele não tenham um impacto direto em qualquer resultado e principalmente não façam com que alguém se sinta prejudicado, por mais que
Na grande maioria das vezes, as pessoas acabam botando a culpa no árbitro. Isso não tem como fugir disso. E no jogo de futebol americano, a gente está gerindo conflitos o tempo todo. A gente tem que gerenciar as emoções dos jogadores. Ah, mas eu não estou lá para isso. Tá. Você tem que entender a emoção, o calor do momento. Durante muito tempo na arbitragem, eu demorei a entender que a gestão dos conflitos é também entender o que está passando na cabeça do jogador naquele momento. E entender se às vezes uma jogada ela simplesmente aconteceu pelo impulso, ou se ele foi maldoso, ou se ele quis fazer aquilo ou não quis fazer aquilo. Dá para dizer isso? Dá para afirmar? Dá. Com o tempo, você consegue fazer essas leituras dentro de campo e consegue aplicar as regras de maneira correta. Como diz aqui no slide, a gente é o mestre das regras, a gente precisa saber as regras. Em um jogo de futebol americano, são 7 árbitros. Então, a gente tem um árbitro principal, que normalmente o principal está de boné branco, até para se diferenciar, e os outros estão de boné preto. Mas cada um deles cuida de uma determinada região do campo. Então, você fica responsável por uma região do campo ou jogadores específicos. E aqui a gente tem que ter uma gestão de equipe muito grande, porque eu tenho que confiar em quem trabalha comigo, saber que ele também entende das regras, interpretar quando ele vem até o árbitro principal, porque todas as faltas ou todas as marcações são reportadas ao árbitro principal. Eu tenho que pegar essa informação, entender se a informação ela está intruncada. A gente tem que filtrar essa informação, às vezes até saber falar não, isso não é uma falta, ou era uma falta, e depois passar essas informações para os times e para o restante do campo, né? Por isso, o árbitro, ele é uma pessoa dentro de campo que ele está em exposição constante. O árbitro principal, inclusive, tem normalmente um microfone que se comunica com o campo, se comunica com as transmissões e tudo mais, e aí ele reporta o que aconteceu, quais foram as faltas e qual o resultado disso dentro de campo. Essa comparação, mostrando esses dois cenários, a gente consegue ver que tem muita coisa parecida entre um árbitro e um product owner. Por quê? O product owner, como árbitro, ele também tem uma exposição, de um modo geral, constante. É ele que tem contato com o cliente. O árbitro, ele está em contato com os jogadores e com o público que não deixam de ser clientes dele. E a gente tem que saber filtrar isso, saber ser o elo de ligação entre esses cenários e fazer boas entregas dentro de campo ou nos nossos projetos. Essa aqui, basicamente, essa jogada aqui que eu estou trazendo para vocês, o jogador de azul é da defesa e ele acaba pegando o quarterback. No final dessa jogada ele solta a bola, porém eu não trouxe essa sequência de fotos, mas era uma decisão que eu tive que, foi muito rápido, eu tenho uma sequência de 3 fotos, porém quando eu levo aqui o apito à boca, eu tive que pensar 1 segundo antes de tomar uma decisão aqui, se isso era uma jogada que eu deveria parar ali ou continuar arbitrando. E eu trouxe essa foto porque ela é bem significativa, eu acabei parando a jogada e foi uma ótima decisão dentro de campo nesse momento. Deixa eu só voltar a apresentação aqui, gente, só um minutinho. E aqui eu trago para vocês um ponto de convergência, né, entre as pessoas, entre essas duas figuras. Entender as dores dos clientes. O Product Owner, ele tem que entender qual é a dor do cliente, qual é a dor do projeto, o que a gente resolve com aquela entrega, o que a gente está resolvendo com aquela aplicação, e também entender quais são as frustrações. Uma das coisas que eu aprendi quando comecei a trabalhar com Product Owner, que visitas aos clientes, conversas com clientes, sempre são muito importantes. Isso acontece no futebol americano também. Dentro do jogo, antes de começar, a gente sempre tem uma conversa
com os capitães e técnicos dos times. E é a mesma coisa no mundo organizacional. É importante a gente ter essa conversa com os stakeholders, ter as conversas com quem define o projeto. Conversas formais, reuniões, decisões e tudo mais. Mas também aquela conversa que você vai no café, entende o que o cara, quais são as dores deles, entende os costumes ou como é que ele gosta de receber as informações. Às vezes, numa conversa informal com um stakeholder, você consegue captar muito mais informações para que você faça boas entregas do que durante uma reunião. Então, e essa dinâmica acontece também dentro de campo. Tanto o PO quanto o árbitro, eles precisam entender das reações e das emoções dos seus times e dos, né, ou dos jogadores dentro de campo. Por quê? Dependendo do dia, eu sei que eu posso cobrar o time de um jeito ou de outro, como o Product Owner. Entender, às vezes, o que cada um está passando, o que cada um está entregando, uma noite mal dormida, enfim. Eu acho que é papel do Product Owner entender também o conceito dentro do time, com quem ele está trabalhando, como cada pessoa gosta de fazer as suas entregas, e às vezes como cada pessoa aceita ser cobrado, questionado. Dentro de campo não é nada diferente disso, a gente tem que entender ali as emoções, o que está acontecendo, o cenário, o ambiente com que está o jogo. Às vezes o jogo vale vaga para uma final, está empatado, está chegando no final do jogo com um time com possibilidade de pontuar. A gente precisa tomar boas decisões e entender esse cenário, entender a dinâmica desses times é importante para que a gente faça uma boa entrega. E eu volto a frisar aqui, tanto um árbitro de futebol americano quanto um product owner, ele trabalha para fazer boas entregas. No final das contas é isso que a gente precisa fazer. Entender o raciocínio lógico, né, é um processo também, faz parte do processo sobre pessoas. Porque dentro de campo, um árbitro está o tempo todo resolvendo conflito. Todos os jogadores, não importa o estilo, não importa se é futebol americano, não importa o esporte. O árbitro está ali porque entende das regras e para resolver conflitos. Porque, vamos ser honestos, se não tivesse conflito, se os jogadores mesmos conseguissem se entender, eles nem iam querer um árbitro ali. Esse é um fato. Então, se eles conseguissem chegar sozinhos a uma conclusão, não tinha por que ter árbitro, e eu digo para vocês, com certeza, não existiria a figura do árbitro. Como isso não acontece, um árbitro tem que estar em campo. Então, a gente está resolvendo conflitos o tempo todo. O Product Owner também resolve conflitos. Às vezes dentro da equipe, às vezes fora da equipe, e às vezes esse conflito não necessariamente é algo ruim, às vezes são ideias que a gente tem que entender as diferentes ideias, filtrar isso e fazer com que isso traga um benefício para o projeto, para o time. Tá? As conexões, a gente tem que ter clareza de entender o que cada um, aonde cada um atua melhor, o que cada um sabe fazer de melhor, e extrair de melhor dentro do time. E também dentro do jogo. A gente precisa entender o que cada um faz melhor em cada posição para extrair o melhor dele dentro do jogo. Tá? A empatia é essencial. Acredito que você se comunicar com clareza, com fluidez, é necessário. Tá? Às vezes a gente tem, como árbitro e como product owner, a gente tem que estar com a cara fechada e saber falar não. É extremamente necessário. E eu vou pôr um ponto aqui para vocês, até para que a gente discuta mais para frente, como é difícil você falar não. Principalmente num cenário onde você quer gerar conexão, num cenário onde você quer ser benquisto, é muito difícil saber falar não. Mas entender da regra ou da ordem é importante para você também poder falar não.
aqui eu digo, né, a ordem versus a desordem. As pessoas, onde não tem regras, onde não tem processos, normalmente se gera uma desordem. Mas as pessoas que seguem regras ou que seguem um processo, existe uma ordem e existe uma evolução e ordem que gera solução. Um exemplo do projeto que eu estou trabalhando hoje, a gente tem uma lista de requisitos. Então, tudo que está dentro daquela lista de requisitos, que é a nossa regra para esse projeto, a gente tem que cumprir. O que está fora dessa lista pode ser negociável? Até pode. Mas o que a gente tem que cumprir é o que está na listagem dos requisitos que foram nos enviados. Aquela é a nossa regra. E dentro de campo é a mesma coisa. Por mais que eu não concorde com uma regra A e B, dentro de campo, como árbitro, eu tenho que aplicar. Então, por mais que eu não concorde com algo que esteja num requisito, se ele foi acordado, eu também tenho que aplicar. E é assim que funciona. Então, as coisas são muito parecidas. Entender isso é extremamente importante até para a evolução dos projetos. Um árbitro, constantemente, ele decide, né? Ele acaba tomando as decisões para um dos lados, né? E aqui eu vou falar para vocês que é a parte mais difícil de um processo, onde uma decisão não vai deixar todo mundo satisfeito. É normal isso acontecer dentro de campo. Então, dependendo da decisão que você toma, às vezes ninguém fica feliz, às vezes só um lado fica feliz, dificilmente os dois ficam felizes dentro de campo. E isso acontece também na função de Product Owner. Nem sempre todo mundo vai estar satisfeito, nem sempre todo mundo vai aceitar as decisões que são tomadas. Porém, elas precisam ser tomadas. Eu preciso ter clareza, eu preciso ter respeito, é importante ser claro nessa comunicação, mas decisões são feitas para serem tomadas, regras são feitas para serem seguidas, o Product Owner tem que equilibrar isso, tem que saber falar não, quando precisa ser falado não, tem que saber falar sim quando precisa falar sim, e principalmente, tanto o Product Owner quanto o árbitro, ele precisa fazer uma coisa que é essencial, resolver. Resolver os conflitos, resolver as entregas, tomar a decisão de acelerar algumas coisas, não deixar outras coisas passarem. Então, o que eu digo para vocês que essa gestão de conflito, e normalmente a gente está no meio do campo e precisa fazer, é decidir. Fazer as coisas correrem, fazer as coisas acontecerem. E decidir também é economizar tempo, porque quando a gente posterga algumas decisões, muitas vezes a gente paralisa uma partida. Isso acontece muito no futebol americano. Quem não assistiu, recomendo assistir, né? Quem puder futuramente acompanhar, assista a NFL, que é muito mais bonita que os nossos jogos. Lá não é só um jogo, é um evento, mas muitas vezes vocês vão ver árbitros se reunindo dentro de campo, conversando. Agora, no nosso soccer, aí a gente tem o VAR, que muitas vezes o árbitro fica escutando o VAR durante muito tempo. O que os árbitros precisam fazer, e eu trago aqui para o Product Owner também, é decidir, dentro das bases que você tem, dentro de todo o preparo que você fez, de todo o estudo, de toda a sua preparação, você precisa tomar decisões com as informações que você tem naquele momento. E isso é importante, né? Tomar uma decisão com agilidade, mas também que ela seja assertiva. Isso precisa ser feito, porque assim você não paralisa, o time não para, o jogo não para, e os projetos e o jogo continuam fluindo, tá? A intuição e a experiência ajudam bastante a tomar decisões,
muitas vezes a gente precisa seguir a nossa intuição dentro, volto a falar, dentro das bases que você tem, dentro das regras que você segue, e tomar essa decisão às vezes não agrada todo mundo, mas elas precisam ser tomadas, tá? Então, por isso, ler muito, ler as regras, ou as regras de negócio, ou as regras dentro de campo, se preparar, estudar, vai ajudar com que você seja mais eficiente, seja mais eficaz e tome as decisões corretas aí dentro de campo e dentro dos projetos. E aqui vem uma das questões que eu mais comparo a função de árbitro com a de Product Owner. Trabalhar sob pressão. Alguns projetos são mais tranquilos, outros projetos nem tanto. Na maioria do tempo, na maioria das vezes a gente está correndo contra o tempo para fazer as entregas. Você pode ter um stakeholder do outro lado que não te ajuda, que é crítico, e aí está tudo bem, é dele, você tem que entender isso. Ou você pode ter do outro lado um que seja extremamente passivo, que tudo que você entrega parece que está bom, e também não é assim. Então, vira uma pressão, é um jogo de pressão, que você tem que alinhar com o time, entender, suportar as pressões durante um tempo, às vezes até ser um escudo, para que o time trabalhe com mais fluidez, segurar as pontas, e saber cobrar, e também passar a pressão quando for necessário. Para que isso aconteça, você precisa ter um time do seu lado, tá? O time precisa confiar em você e você no time para fazer boas entregas. Não é diferente dentro do campo. Somos 7 árbitros e a gente precisa confiar no nosso time de arbitragem e deixar com que as coisas aconteçam. Cada um cuida de uma função, como eu disse, dentro de campo. Então, eu, como árbitro principal, eu fico numa posição onde eu tenho que cuidar só do meu trabalho. Quando você não confia na equipe, você acaba querendo cuidar do trabalho de outro árbitro ou ajudá-lo, você acha que está ajudando e está esquecendo de fazer o seu. Com o Product Owner, às vezes, também, você acha que está ajudando a equipe de uma maneira, cuidando muito do que ele tem que fazer e esquece de fazer o seu, de alimentar a equipe, de fazer com que o processo gire. Então, ter o apoio, ter o time do seu lado é muito importante. Ser claro nas informações para que as entregas sejam eficientes e sejam uma entrega de valor para o cliente, tá? E aqui que tem duas coisas, que é o controle emocional e o preparo técnico. Eu digo que é uma das coisas que a gente ensina pouco. Você mais aprende com a vida do que ensina, consegue ensinar. Porque por mais que você leia, por mais que você estude, por mais que você mostre para alguém como é ter controle emocional, é o tipo de coisa que você só aprende na hora que precisa. Eu vou usar um pequeno exemplo aqui. Na clínica de arbitragem que eu fiz em 2010, eu nem de perto fui a melhor pessoa em termos de nota. Eu tirei acho que 8 na minha nota final da prova. Mas eu já tinha arbitrado 2 partidas sem fazer o curso e já tinha sido jogador, então eu sabia como é que era estar dentro de campo. Eu fui atleta durante muito tempo, desde os meus 16 anos, então sempre tive nesse meio esportivo e sempre gostei muito disso. Um menino que fez a prova comigo era um menino comparado a mim na época, ele tinha 18 anos. Ele era muito bom, mas muito bom. Qualquer regra de futebol americano que você falasse com ele, ele sabia decor. Sabia a página, sabia onde estava, ele conhecia o livro de regras de cabo a rabo. Ele tirou tanto que ele tirou 10 na prova da arbitragem daquele ano. Fomos apitar um primeiro jogo, eu morava em Curitiba, e fomos apitar um primeiro jogo em Ponta Grossa. Nesse jogo, ele ficou com uma das funções, eu era chamado espelho dele, eu fazia a mesma função que ele do outro lado do campo. E chegou lá e o menino travou. Ele sabia muito de regra, ele sabia muito, mas ele não tinha controle emocional. Ele não sabia o que ele ia chegar, ele não sabia o que ia acontecer dentro de campo. Então, os jogadores gritavam com ele, tudo foi no grito.
né? Tanto que ele apitou mais uma partida depois daquilo e não voltou mais. Por quê? A gente não consegue ensinar muito sobre controle emocional. A gente tem que saber manter a calma, saber diferenciar quando é uma questão profissional, quando é uma questão pessoal, na hora que tem que tomar uma decisão um pouco mais ríspida, tem que, mesmo assim, ela tem que ser, ela tem que ser feita com controle, você não pode sair gritando, que não funciona, né? Você perde sua razão. E não é diferente com o Product Owner. Nem sempre você vai conseguir agradar o cliente, o stakeholder na sua entrega. As críticas vão acontecer e são normais. E por mais que você saiba que você está certo, por mais que você saiba que a entrega foi boa, você tem que manter o controle, tem que respirar e mostrar de outra maneira que você está entregando tem valor. E para isso você também precisa ter um preparo técnico bem grande, que é conhecer o que você está entregando, conhecer das regras de negócio, ler, reler os requisitos. A partir do momento que você conhece os requisitos e as regras de negócio do projeto que você está, as entregas são mais fáceis, porque você sabe o que você está entregando, né? Você não é um tiro no escuro. E no final das contas, os grandes times, eles entregam juntos. O Product Owner não faz nada sozinho. O referee, o árbitro principal, não decide, não apita um jogo sozinho, tá? A cooperação, ela alivia muito a pressão, ajuda a gente a dividir o fardo e também faz com que as decisões coletivas sejam melhores aceitas e as entregas fiquem com um valor muito maior. O PO, ele nunca deve estar sozinho e ele também nem deve se achar o centro das atenções. Ele é um elo de ligação. Como o árbitro nunca pode ser o centro das atenções de um jogo. Ele está ali para gerir. O PO está ali para gerir também. Então, a gente tem que ser um recurso valioso que ajude os times a se comunicar, que encontre solução e que faça entrega de valor. Tá? Eu vou bater sempre nessa regra. O Product Owner, ele precisa organizar o backlog, ele precisa priorizar as tarefas, sim, mas tudo isso é para que ele faça entrega de valor. O árbitro, ele chega em campo, ele organiza tudo, ele faz reunião pré-jogo, conversa com os times, né, instrui quando precisa instruir, para que no final do jogo ele tenha feito uma entrega de valor. Qual que é a entrega de valor do árbitro? É que no final do jogo ninguém lembre dele. E do Product Owner também, que você lembre, a equipe Golden Gate fez um bom trabalho. Não precisa lembrar do Carlos como, o Carlos fez um bom trabalho. Não, é a equipe. O Carlos sozinho não faz nada. É a equipe que faz tudo. Já falei isso para minha equipe, a gente está junto, a gente faz as nossas entregas são juntos, as nossas dores a gente também sente elas juntos, e é isso que a gente faz. A gente tem uma força coletiva nessa tomada de decisões para que a gente consiga entregar resultados com qualidade. E finalizando, pessoal, quero fazer aqui uma reflexão final com vocês, que a gente possa discutir um pouquinho depois disso, né? Que no final das contas é sobre tanto o Product Owner quanto o árbitro, é sobre entender pessoas e gerir conflitos, decidir com confiança e trabalhar com clareza, mesmo sob pressão. Mesmo sob pressão, é não deixar a peteca cair e fazer o trabalho que precisa ser feito. E aí eu pergunto para vocês, como que vocês têm lidado com as decisões do seu dia a dia, como vocês têm lidado com a pressão do seu dia a dia? Você joga para o time ou joga para agradar a arquibancada? Essa é uma frase que eu escutei lá quando eu comecei a apitar, né? Quando um dos árbitros que me ensinou, ele sempre falou isso, né? Você tem que jogar para o time, a arbitragem é um time também, porque se você
joga para agradar a arquibancada, em algum momento o elo com o time vai deixar de existir e você já não consegue mais fazer entregas de valor e entregas de confiança dentro de campo. Não muda, isso não muda na função de PO. Acho que a gente precisa trabalhar como um time, entregar o projeto como um todo e, claro, que essa seja uma entrega de valor para as pessoas que estão vendo, que eles entendam que é o time que está entregando, não só para você aparecer para a bancada. Então, volto a perguntar para vocês, né? Como têm sido as decisões no dia a dia de vocês? Como está sendo lidar com a pressão? Espero que hoje vocês tenha explicado um pouquinho de como eu entendo essas duas questões, tanto do árbitro de futebol americano quanto o Product Owner. Vocês acabaram entendendo o porquê que eu comparo que as duas coisas são muito parecidas e eu agradeço vocês que estão aqui hoje e que eu tenha conseguido me fazer claro